meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Olho dos meus dias, estou preparando um caminho, direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça. Juntos aqui, fazendo menção hoje da lição de número 2, onde nós estamos estudando a respeito do livro de Neemias, que nos conta a respeito da odisseia e das aventuras do irmão Neemias, a forma como o Senhor abriu as portas para ele, né? Às vezes a gente fica achando que o Senhor esqueceu de nós, que o Senhor não está agindo a nosso favor, e nós vamos aprender um pouco mais nesta manhã que o Senhor está trabalhando no silêncio, que enquanto Deus está no silêncio, nós do nosso lado de cá estamos orando, estamos planejando as nossas ações. Louvado seja Deus. Tem um ponto muito bom nessa lição aqui, que fala a respeito da forma como nós clamamos ao Senhor no secreto e Ele nos responde em público. Louvado seja Deus. Chegou a família mais linda de Cidade Ademar, aleluia. Ideu, de onde é que essas crianças vão, Ideu? Peraí que o Ideu, vocês já sabem já onde é a salinha de vocês? Que beleza, olha que gente linda. Pode ir lá, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Bonitinho, né? Então a nossa lição hoje, falando a respeito de Neemias, vocês já tiveram oportunidade, né, a gente já passou por essa lição de Neemias alguns trimestres atrás, talvez 1 ou 2 anos atrás. A gente falou a respeito de Neemias, mas é sempre bom revisitar, porque sempre tem coisa nova pra gente aqui. O texto áureo está em Neemias, capítulo de número 2, verso de número 4 e 5. Eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Que diz assim, verso 2 e 4, capítulo 2, verso 2 e 4 de Neemias. Então, orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito na tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a edifique. A verdade aplicada nessa manhã aqui, fazer a obra de Deus, nos é confiada por Deus. Exige preparo espiritual e posicionamento assertivo. O texto de referência está em Neemias capítulo 2, verso 1, 2, 3 e 4. Vou ler aqui, tá? Versos capítulo 2 de Neemias, no início. Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito, de grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as portas ao fogo? Então o rei me disse: que me pedes agora? E aí, para finalizar, o verso 4, né? Então orei ao Deus do céu. Aqui a gente tem várias lições incríveis, né? Esse livro de Neemias, ele é cheio de excelentes lições.
um dos pontos cruciais aqui, que se a gente pegar o capítulo de número 2 e verso 4 que a gente acabou de ler, a gente pensa que Neemias orou ao Deus dos céus ali naquele momento, naquele confronto que ele teve, naquela oportunidade que ele teve com o rei, e que aquela tinha sido toda a oração que ele teve. O rei perguntou para ele: o que me pedes agora? E aí ele então orou ao Senhor. É óbvio que aquela oração que a gente faz assim, aquele clamor que a gente faz, como se fosse rápido como um relâmpago. Falou: Senhor, me acode aqui, meu pai, né? E o grande ponto, meu irmão, é que essa tem sido a oração que nós temos feito cotidianamente, aquela oração relâmpago. Fala: Senhor, me acode aqui agora, meu pai, me ajuda no que eu vou falar. Mas se a gente observar a fundo, a gente vai ver que não foi esse tipo de relacionamento que Neemias desenvolveu com o Senhor. E é o tipo de relacionamento também que o Senhor tem nos chamado para vivenciarmos com Ele. Não é um relacionamento relâmpago, não é um relacionamento fast food, né, rápido, né, de comida rápida. Não, o Senhor tem nos chamado para um relacionamento duradouro, de longo prazo, sabe? E eu sei que às vezes, nesses dias que a gente tem vivido, né, onde tudo é muito rápido, onde tudo é instantâneo, tudo é ligeiro, que só a comida é feita rápida, a comida chega rápida, né? Objetivos têm que serem alcançados rápidos, né? Cursos rápidos, tudo tem que ser rápido, né, nos dias que a gente tem vivido. Mas o Senhor está nos chamando, meu irmão, para relacionamento longo, relacionamento a longo prazo. Então tenha paciência, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Neemias recebeu a notícia, você lembra, né? Capítulo 1 de Neemias, diz assim, ó, as palavras de Neemias, filho de Acalias: sucedeu, pois, no mês de Quisleu. O mês de Quisleu é o mês, se a gente for usar como base o calendário gregoriano, que é o calendário que a gente usa atualmente, o mês de Quisleu, ele é equivalente ao mês de dezembro. Então ali, média do começo de dezembro, chegou a notícia para Neemias de que Judá estava desolada, de que a cidade de Jerusalém estava arrasada. Louvado seja Deus. Vou ler para você então, primeiro Neemias capítulo 1, verso 1 e 2, tá bom? As palavras de Neemias, filho de Acalias: sucedeu no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava no palácio de Susã, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado, que estavam no cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém está demolida, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Então ele teve acesso a essa notícia, a esse assunto, a condição em que encontrava-se a cidade dos seus pais, aproximadamente no mês de dezembro. Todavia, ele só teve a oportunidade de se sentar com o rei, meu irmão, a partir do mês de abril. Então, ó, dezembro, vamos contar dezembro, que afinal a gente está falando aqui que foi aproximadamente no início de dezembro. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, vezes 30, nós estamos falando de aproximadamente 150 dias. E aí, eu te pergunto, o que você acha que Neemias fez ao longo desses aproximadamente aí 150 dias? Ele estava jejuando, orando, clamando e planejando. Esse é o grande ponto que nós queremos discutir aqui nessa manhã que o Senhor nos preparou. Como anda o teu relacionamento com o Senhor? Como andam os planos que você tem dividido com o Senhor? Porque, outra vez, dias de fast food, onde tudo tem que ser muito ligeiro, a gente não tem querido sentar para se planejar. A gente não está querendo sentar para dividir com o Senhor os nossos planos, né? Louvado seja Deus. Neemias aqui, você conhece bem a história, ele era copeiro do rei. Ele estava numa posição muito elevada dentro da hierarquia ali da corte do rei. Como servos do rei, ele ocupava um local
uma posição de profundo reconhecimento, destaque, confiança. E sinceramente, Neemias não tinha nada que se envolver com esse assunto aqui. Não tinha motivo nenhum para Neemias se envolver com essa questão aqui relacionada à destruição em que estava Jerusalém, em que estava Israel, em que estava Judá. Mas o que nos faz compreender também nesta manhã é que muitas vezes a resposta de oração que nós temos pedido está em nós mesmos. Muitas vezes nós temos clamado: Senhor, envia alguém, Senhor, age, meu Pai, em favor, acode-nos, Senhor, faça algo a respeito. Mas, meu irmão, às vezes a resposta de oração que nós estamos tanto pedindo, que nós estamos tanto clamando, está aqui, ó, está em mim, está em você. Mas nessa manhã, aproveitando aqui toda essa oportunidade, Escola Bíblica Dominical é uma bênção por isso, né? Porque é a oportunidade para a gente dividir comentários, dividir experiências, né? Quantas e quantas vezes eu não orei ao Senhor pedindo um socorro, pedindo um start, pedindo um insight, pedindo uma ajuda, e a resposta de oração que eu tanto pedi estava em mim mesmo. A resposta de Neemias, para a oração de Neemias, eu vou ler para você aqui a oração que Neemias fez quando ele soube da situação escandalosa que se encontrava Judá. Eu vou ler para você então, Neemias capítulo 1, a partir do verso de número 5. Aqui Neemias começa a buscar o Senhor. Disse: eu te busco, ó Senhor. Na verdade eu vou ler o verso 4, desculpa, tá? Vou começar o verso 4. Sucedeu que quando ouvi estas palavras, eu me assentei e chorei, e lamentei alguns dias. Meu irmão, quando a gente está diante de uma situação calamitosa, está diante de luto, está diante de provas, é normal a gente se lamentar, é normal a gente chorar. O que não é normal é a gente continuar lamentando. O que não é normal é a gente continuar chorando e não se posicionar diante do Senhor. Bora lá aprender com o irmão Neemias? Sucedeu que quando ouvi estas palavras, que eu me assentei e me chorei e lamentei alguns dias, e jejuei e orei diante do Deus do céu. E aí verso 5, e disse: eu te busco, ó Senhor dos céus, o grande e terrível Deus que guarda o pacto e a misericórdia por aqueles que amam e observam os seus mandamentos. Que agora estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que possas ouvir a oração do teu servo, a qual oro diante de ti agora, dia e noite, pelos filhos de Israel. E você vendo? Ele está orando não só por ele, está orando por todo Israel. E os teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, os quais temos pecado contra ti, tanto eu como a casa de meu pai temos pecado, temos agido muito corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que tu ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te, rogo-te, a palavra que tu ordenastes ao teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre as nações, mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e praticá-los, então, ainda que os vossos rejeitados estejam nas extremidades do céu, ainda assim eu os reunirei e de lá os trarei no lugar que tenho escolhido para ali pôr o meu nome. Ora, estes são os teus servos e o teu servo, os quais têm redimido pelo teu grande poder e pela tua mão forte. Senhor, rogo-te que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar. Olha isso aqui, meu irmão. Aqui a gente vê como que Neemias se encontrou diante de um problema muito grande, que ia além das possibilidades dele, mas que o Senhor colocou no coração que era com ele o trem. Sabe, às vezes, meu irmão, a gente tem desejo de fazer coisas que vão além da nossa capacidade, e que a gente, às vezes, por essa pequenez, por essa nossa pequenez, nós falamos: Senhor, envia alguém, porque eu não tenho condições, porque eu não tenho o dom,
porque eu não tenho capacitação, porque eu não tenho a eloquência necessária, porque eu não tenho a... Sabe, você está entendendo, né? Mas é importante você entender que o Senhor tem nos colocado para vivenciarmos essas situações e tantas outras, porque Ele quer nos usar. Por maior que sejam, por grandiosas que sejam, por maior que seja a seara, por mais medo que a gente tenha, é conosco que o Senhor está contando. Louvado seja Deus. Ele tem nos colocado nas posições que nós temos ocupado hoje. Não porque nós caímos ali de paraquedas, de maneira nenhuma, é porque Deus quer nos usar ali. Louvado seja Deus. Olha o verso de número 11. Senhor, rogo-te, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo quem? Eu, Neemias, e concede-lhe misericórdia à vista deste homem. Que homem? O rei. Porque Neemias era ali, né, porquanto eu era copeiro do rei. Neemias sabia, olha, Senhor, tu me colocou aqui como copeiro, não é porque eu sou o mais bonitão, não é porque eu sou o mais eloquente, não é porque eu sou o mais elegante, não, Senhor. O Senhor me colocou aqui porque nesses dias em que Israel está defraudada, está desqualificada, o Senhor quer me usar. Eu tenho certeza. E a experiência de Neemias, eu até precisava aqui que alguém, depois dá uma olhada aí, ô meu irmão, por gentileza. Você está sem internet aí, né? Mas dá uma olhada aí, vê se Neemias ele é contemporâneo de Esther. O ministério de Neemias foi antes ou depois de Esther? Porque se o ministério de Neemias foi depois de Esther, ele poderia até ter tido a experiência de saber, gente, Deus levantou Esther, e Esther foi rainha num momento crítico. Por que Deus não pode? Foi depois mesmo? Olha lá, ó, ele mandou um joia aqui, ó, meu assistente ali de assuntos internéticos. 30, 40 anos. Então a experiência estava ali em Jerusalém. Aliás, a experiência estava ali nos cativos de Israel. Eles sabiam, se Deus usou Esther, se Deus colocou Esther como rainha para ser usada, para proteger o povo de Deus, certamente Deus me colocou aqui do lado do rei, para também ser instrumento para proteger a nação de Israel. Meu irmão, a gente precisa pensar que muitas vezes a gente não está diante dos reis, a gente não está diante dos magistrados, mas aonde Deus nos colocou, que a gente seja canal de bênção, meu irmão, que a gente seja instrumento para que o nome do Senhor seja glorificado. Muitas vezes a gente está esperando posições exaltadas, posições de destaque, para a gente poder querer ser usado, mas não, Deus quer nos usar hoje, quer nos usar aonde nós estamos. Louvado seja Deus. Agora, tem alguns pontos que eu quero dividir contigo, que aqui a lição é simples, né? A lição é muito simples, né? Que Neemias, ele não desistiu, nem esmureceu e nem se precipitou. Ele ficou firme até que a direção de Deus chegasse. Muitas vezes nós estamos diante de assuntos que nos parecem urgentes, e alguns realmente são, mas decisões precipitadas podem causar ainda mais transtorno. Por isso, meu irmão, que a gente tem que estar como Neemias, na brecha, orando, clamando, Jesus, me dá uma direção. Jesus, me dá uma direção. Jesus, me ensina, me diz o que eu tenho que fazer, meu Pai. Eu estou aqui, estou à disposição, sou teu servo. Louvado seja Deus. O fato de algumas respostas divinas demorarem aos nossos olhos não significa que tudo está perdido. Deus nunca perde o controle, e no tempo certo Ele traz a resposta. Esse é o grande ponto que tem nos afligido. Temos andado tão ansiosos, temos andado tão acelerados, pensamentos acelerados. Eu me lembro quando eu era garoto, às vezes eu deitava assim na cama e minha cabeça ficava assim, sabe? Meu cérebro, eu não conseguia relaxar, eu não conseguia ficar tranquilo, eu não conseguia nem pegar no sono. Minha cabeça ficava a milhão, pensando num milhão de coisas ao mesmo tempo.
famoso pensamento acelerado. E a gente anda com um pensamento tão acelerado, pensando 1 milhão de coisas, não consegue confiar. E confiar é sinal de fé, meu irmão. Confiar no Senhor, entregar, falar: Senhor, eu estou preocupado. Pega a tua preocupação e entrega na mão do Senhor. O teu problema maior, o teu problema que tira o teu sono. Você imagina que Neemias estava numa posição aqui, que ela era ao mesmo tempo extremamente favorável, mas ela era profundamente arriscada. Por que ela era profundamente arriscada? Porque havia um decreto da parte do próprio Artaxerxes. Abre aí, meu irmão, Esdra, capítulo de número 4, verso de número 17. Esdra 4:17. Havia um decreto da parte do próprio rei Artaxerxes mandando parar todas as obras em Israel. Todas as obras em Jerusalém estavam embargadas. O governador, o Artaxerxes, que na verdade era o imperador, mandou parar a obra. Todas as obras de Jerusalém, todas as obras em Judá estavam embargadas. Por quê? Porque historicamente Jerusalém era uma terra em que haviam reis poderosos e reis que sempre se rebelaram contra o Império Medo-Persa, contra o Império Babilônico. Nunca foi um povo pacífico, sempre foi um povo de conflito. Israel sempre foi um povo que afrontava quando era evidentemente atacado. Então o rei, de posse disso, quando soube que Jerusalém estava sendo reedificada, sob o comando, se eu não me engano, de Zorobabel, agora eu não tenho certeza a respeito disso, ele mandou parar a obra. Vamos ler então o verso 17 até o verso 23, é rapidinho. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinsai, o escrivão, e os mais da sua companhia, que habitavam em Samaria, como também o resto dos que estavam da além do rio. Paz, e em tal tempo, a carta que vós que nos enviastes foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando eu, buscaram e acharam. Olha isso aqui, ó. Buscaram e acharam, nas crônicas dos antigos reis, né? E acharam, de tempos antigos, aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. O 20, também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do rio dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos e tributos e rendas. Agora, pois, dai ordem, para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E o 22, e guardai-vos de cometerem erro nisso. Não quero rebelião, não quero desobediência, porque cresceria o dano para juízo dos reis. E o 23, o que diz? Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes, o mesmo rei que Neemias conversou depois, se leu perante Reum, Sinsai, o escrivão, e os seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém e aos judeus, e impediram à força de braço e com violência que a obra fosse adiante. Então, o cenário em que Neemias vivia, meu irmão, era esse. Neemias estava tremendamente atento às questões que se ordenavam ali. Ele queria agir. Ele sabia como o Senhor usou Esther, como o Senhor colocou Esther nessa posição. Deus também me colocou aqui. Não é acaso, não é por acaso. Mas eu sei que tem uma questão política muito intensa aqui, que não adianta só eu querer ir lá fazer. Eu preciso da direção de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente vai lá, faz as coisas e não tem dado certo? Tem sido às vezes para vexação, para vergonha, tem sido para mais conflito, porque a gente não tem colocado na direção de Deus, não temos pedido direção ao Senhor. Essa manhã, em nome de Jesus, pega as tuas questões, pega os teus problemas e que apresenta perante o Senhor e aguarda, meu irmão, tenha paciência. A gente quer fazer a coisa assim acontecer, quer agir apressadamente, quer agir com espontaneidade, achando que de repente a nossa... não, eu sou bastante sociável, vai dar certo, eu vou ali com o meu traquejo, com o meu molejo, né? Vai dar certo, não, fica em paz, vou resolver. E acaba a coisa virando um problema ainda maior do que aquele que você tinha em mãos. Então, em nome de Jesus, o problema então de Neemias aqui, além de ter
além dele ser apenas o copeiro, ele não era administrador, ele não era governador, ele era o copeiro, embora a posição fosse de destaque, tinha toda a questão política, que era muito grave. Havia um mandamento da parte do rei impedindo. Então, quando ele pudesse ali se encontrar com o rei, ele poderia se conflitar. Louvado seja Deus. Olha, por exemplo, para a gente poder ganhar tempo aqui, por exemplo, capítulo de número 2 de Neemias. Isso sucedeu no mês de Nisan, ou seja, mais de 4 meses depois que a notícia chegou, no 20º ano do rei Artaxerxes, que o vinho estava posto diante dele, e eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca tinha estado triste na presença do rei. Porquanto o rei me disse: porque o teu semblante está triste, visto que não está enfermo? Isto não é nada mais que tristeza de coração. Então eu fiquei muitíssimo temeroso. Por que ele ficou muitíssimo temeroso? Porque ele agora entendeu, chegou a hora de agir. Então, antes da gente entrar no chegou a hora de agir, tem alguns pontos aqui. Dentro da corte, havia um protocolo. E na presença do rei, ninguém ficava esmurecido, ninguém ficava triste. Quando o rei falou: opa, essa tristeza tua aí, o que está acontecendo? Isso aí não é tristeza senão de coração, você está muito indisposto. Ele sabia que caso o monarca desconfiasse da sua lealdade, ele poderia mandar torturá-lo, poderia mandar matá-lo, considerando que falaria sobre o estado de uma cidade que deixou de ser edificada por um decreto oficial. Você está entendendo? Havia então várias questões aqui. Havia um protocolo que dentro da corte do rei, ninguém se apresentava diante dele esmurecido, ninguém se apresentava diante dele constrangido, triste. Todos vinham satisfeitos, felizes em se encontrar com o rei. Ok, superamos essa parte. E havia também a questão política que eu te coloquei, que ninguém se apresentava diante do rei para tratar de um assunto, meu irmão, que o rei já havia decretado. Você lembra, por exemplo, de Nabucodonosor, quando ele decretou que quem não se dobrasse diante da estátua que ele havia erigido, seria lançado na fornalha. Aquilo era um decreto que não tinha volta. Você lembra, por exemplo, do decreto de Esther, da época de Esther, que o rei, se eu não me engano, eu não me lembro o nome do rei, vê aí por gentileza qual que é o nome do rei, da irmã Esther, que o rei decretou. Artaxerxes também. Olha, mas provavelmente deve ser o pai desse aqui, né? Não entendi? É esse mesmo? É o mesmo rei? Entendi. Então pesquisa aí. Mas o que eu quero contextualizar? Que o decreto, quando vem, não tem volta. O decreto do rei não tem volta. Não é igual os vetos do Lula. O Lula vetou uma lei, aí a lei vai para o Congresso, aí o Congresso vai e tira os vetos do Lula. Não é assim. Na época dos reis, o rei decretou e até o final não tinha volta. Entendeu? Assuero. Tá aí. Então, o rei Assuero, que era o esposo da Esther. Foi o de Neemias. Muito bem, muito obrigado. Não era a mesma pessoa. Mas é mais para contextualizar, mais para você entender que não tem volta. Então, vamos continuar aqui essa parte aqui da política, porque eu achei bem interessante. Então, quando Neemias vai ter com o rei, Deus lhe dá uma estratégia. Qual que é a estratégia que o Senhor deu para Neemias? Neemias, tu não vai falar que tu vai para Jerusalém, não. Porque quando o rei mandou, você lembra que a gente leu o decreto? Ele mandou cessar a obra de Jerusalém. Então agora, Neemias tem uma estratégia. Qual que é a estratégia? O Senhor coloca nos seus lábios a estratégia. Lembra que ele orou assim rapidamente? Ele preparou, ele se planejou. Louvado seja Deus. E quando chegou a oportunidade, ele disse: ó rei, que viva para sempre. Eu estou lendo para você verso 3 do capítulo 2 de Neemias. Viva para sempre, porque o meu semblante não estaria triste quando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais,
jaz em ruínas, e os seus portões estão queimados pelo fogo. Havia, meu irmão, uma questão tradicional entre as pessoas do Oriente, em zelar pelo sepulcro dos seus pais, em zelar pelos lugares aonde os seus pais estavam sepultados. Então, olha, como eu não estaria triste sabendo que os lugares onde os meus pais estão sepultados estão devastados. Então o rei lhe pergunta: o que tu me pedes? Meu irmão, olha que interessante, o que tu me pedes? O Senhor está nos perguntando essa manhã: o que tu me pedes? Louvado seja Deus. Na verdade, foram 4 perguntas, e para cada uma das perguntas que o rei fez, havia uma resposta que o Senhor havia colocado no coração de Neemias e que Neemias planejou. A oportunidade, meu irmão, vai chegar. E aí eu pergunto para você: você está se planejando? Você está se preparando? Ou você só fica falando Senhor? Você fica só murmurando? Eu não tenho oportunidade, ninguém me vê, né? Ninguém se atenta para mim. Dentro da minha casa, no meu trabalho, a minha chefe é assim, é assado. O Senhor nessa manhã não está nos chamando a atenção. Você está se preparando, você está organizando, você já abriu o CNPJ, você já preparou as notas fiscais, você já se preparou, já foi fazer a cotação dos produtos, você já foi saber quem que vai ser o fornecedor desse grande pedido que você vai fechar, você já organizou a sua vida, você já organizou a sua agenda, você já sabe como é que você vai transportar, você já sabe como que você vai fazer para levar, como que você vai fazer para trazer, como você vai fazer para importar, você já sabe. Porque aí vai chegar a oportunidade, vão te perguntar: o que você está me pedindo? E você vai ficar lá: ah, não, vamos fazer assim, semana que vem eu volto com o planejamento. Meu irmão, tem gente chorando, meu irmão, até hoje. Muitas pessoas passam a vida inteira lamentando oportunidades perdidas. Precisamos estar atentos em oração, vigilância, para a resposta de Deus às nossas petições. Você acha que Deus vai mandar um anjo do céu, um relâmpago reluzente? Claro que pode fazer isso. Com a resposta da tua oração, é evidente que Deus pode fazer isso. Mas a probabilidade, né, eu não vou nem entrar nesse assunto, mas o mais correto, meu irmão, é que a oportunidade surja diante de você, e o que se espera de você, como quem está clamando, como quem está pedindo, é que você esteja preparado, que você esteja com um plano pronto, que você esteja com a estratégia traçada, que ainda que você não tenha exatamente todos os detalhes, mas que você tenha pelo menos um bom esboço daquilo que está no teu coração, daquilo que você tem pedido ao Senhor. Porque às vezes a gente pede, mas não para planejar. Analisa o teu plano, analisa aquilo que você precisa fazer, ainda que você não tenha as condições, ainda que você não tenha ainda o cliente para atender, mas prepara, meu irmão, se prepara, para quando a oportunidade chegar, você está pronto, para que você não perca a oportunidade, né? A história, tem até um ditado interessante, dizem que a oportunidade é como um cavalo selado, ele passa, e se tu não pular em cima, ele vai embora, e você vai ter que continuar caminhando a pé. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, o rei fez 4 perguntas. 4 perguntas. A primeira pergunta é: por que estás triste? E aí, meu irmão, a oportunidade chegou. Não adianta você dizer: eu estou triste porque eu estou de luto, eu estou triste porque... Você vê como Neemias foi inteligente. A primeira questão: por que você está triste, Neemias? Eu estou triste porque a cidade dos meus pais, onde os meus pais estão sepultados, está assolada. Você precisa, primeiro ponto aqui, ele comoveu o coração do rei, porque havia tradicionalmente, como eu falei para você, um cuidado especial pelos locais onde os pais estavam sepultados. Louvado seja o nome do Senhor. Qual foi a segunda pergunta do rei? Segunda pergunta do rei, meu irmão, está no verso de número 4, capítulo 2, verso 4. Então o rei me disse: o que me pedes tu? O que você está me pedindo? Aí então
Aí então é aquela oração relâmpago: Senhor, me acorde, meu pai. Eu disse ao rei: se for do agrado do rei, e se o teu servo tem achado graça à tua vista, que tu me envies a ajudar, cidade do sepulcro. Olha aqui, olha só, que tu me envies a Judá. O decreto do rei era contra quem? Contra Jerusalém. Se ele fala, eu quero que tu me envies a Jerusalém, ele fala, oxe, peraí, Jerusalém? Poxa, mas Jerusalém não é aquela cidade lá que eu mandei embargar a obra? Eu, não, rapaz, tu é doido, é? A palavra do rei não volta atrás, não, mandei embargar. Mas me envia a ajudar. Inteligência, meu irmão, inteligência. Não é para você ludibriar, é para você usar de estratégia, para você ser inteligente. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu tenho achado graça diante da tua vista, que tu me envies a ajudar. Estou lendo o verso 5, tá? A cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu possa edificá-la. Ó, meu irmão, as duas perguntas do rei aqui, duas pancadas no Neemias, verso meia dúzia, que se ele não tivesse preparado, é por isso que ele está batendo nessa tecla, se prepara, meu irmão, se prepara, meu irmão, se prepara, bota aí, verso meia dúzia, por gentileza. E o rei disse-me, estando a rainha também assentado junto a ele, pois quanto tempo durará a tua viagem? E enquanto tu retornarás? Você viu que ele traçou uma linha do tempo, ele preparou as necessidades, preparou teoricamente, você entende? Teoricamente aqui, tudo o que seria necessário para reedificar os muros. Havia um plano concebido no coração de Neemias, louvado seja Deus. Aprove ao rei enviar-me, e quando eu lhe apontei o tempo, e aí ele apontou o tempo, não era uma estimativa vaga, porque, meu irmão, ele não estava falando com o Zé Ninguém, estava falando com o imperador, então tinha que ter um plano, é evidente que tinha que ter um plano, ele não estava falando com o Tonho das Couve, não estava falando com o Zé Pereira, entende? Ele estava falando com o imperador, então tinha que ter um plano traçado, e a gente vê que tinha um plano traçado, porque no verso 7 ele diz assim, além disso, eu disse ao rei, se for do agrado do rei, me sejam dadas cartas aos governadores da além do rio, para que me permitam passar, porque se eu for por além do rio, eu não preciso dar a volta, vai ser mais rápido, mas eu só consigo passar por lá se eu tiver uma carta, uma autorização. Então, para eu ganhar tempo, me dá uma carta. Você vê que tinha um plano? Aleluia, que me permitam passar da além, para que eu entre em Judá. Olha também a inteligência. E me dá carta para Asaf, porque ele é o guarda da floresta. Eu vou precisar de madeira, né? Quem que cuida da floresta lá do rei? É o Asaf. Então me dá carta para eu poder bater lá com o Asaf lá, louvado seja Deus. E tem mais aqui, ó, vigas, para que ele me dê madeiras para as vigas, para os portões, para os palácios que pertenciam à casa, e para a muralha da cidade, para a casa a qual entrarei. E o rei concedeu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Bora grifar isso aqui, meu irmão. O Senhor concedeu, aleluia, e o rei concedeu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Não é por mim, não é pelos meus planos, não é pela minha eloquência, não é porque eu sou bom de montar plano, sou bom de montar a linha do tempo, é pela boa mão do Senhor sobre mim. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Mas a boa mão do Senhor está sobre mim, e isso não me isenta da responsabilidade de planejar, de organizar o meu plano de negócio, o meu plano de serviço, o meu plano de trabalho, o meu plano de férias com a minha família, o meu plano de serviço na obra do Senhor. Isso não me isenta da responsabilidade de aprender o que eu preciso para desenvolver bem a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Isso não me desobriga, louvado seja Deus. Mas a boa mão do Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor é contigo, varoa, aleluia. Então agora não precisa fazer mais nada, agora é só esperar que vai cair tudo do céu. Não, minha filha, vai estudar não para você ver.
Vai não se preparar para você se graduar. Não vai não estudar o instrumento que você quer aprender a tocar. Não vai não. Toma negócio da sua casa. Não vai se organizar seu dia não para você ver. Ah, meu Deus. Meu irmão. Neemias inteligentemente, louvado seja Deus, estudou ao longo dos 4 meses, se preparou. Eu preciso de madeira, então eu preciso falar com Asaf. Eu preciso de pedra, então eu preciso ter cartas para ir na pedreira. Eu preciso ganhar tempo, porque essa caminhada vai ser muito longa se eu tiver que ir pelos caminhos normais. Mas se eu for cortando o caminho aqui da além do rio, então me dê cartas para eu falar com os governadores. E o que o Senhor faz? Pode falar. Hoje não tem microfone, hein? Por um tempo. Para executar. Não, exatamente. Foi no silêncio, foi no privado, foi no secreto. No secreto o Senhor nos dá as estratégias para no público nos abençoar. Em público nos abençoar, mas é no secreto, né? As pessoas veem ali tudo montado, a decoração, vê todos os trem ali no jeito ali, mas ninguém sabe que no secreto você chorou, que no secreto você se lamuriou, que no secreto você falava que não tinha condição, que no secreto você estava até às vezes dizendo: Senhor, mas não vai dar certo, meu pai, porque eu não consigo, não tem ninguém para me ajudar. Mas em público o Senhor te abençoa, porque no secreto você planejou. Aleluia. E tá tudo bem no secreto você ficar de luto, tá tudo bem no secreto você se lamuriar um pouco, você chorar um pouco, tá tudo bem. O que não pode é estender muito, meu irmão. Sai desse seu secreto de luto, sai desse seu secreto de lamuriação aí, de lamentação, e começa a planejar. Louvado seja Deus. Porque na ocasião da bênção, na ocasião do Senhor abrir a porta, te colocar diante das pessoas que vão efetivamente botar o teu plano em ação, você tem que estar com o plano em mãos. Você imagina, se o Neemias, né, acho que eu já até falei isso aqui, mas vou repetir, se na hora que o rei lhe pergunta: o que queres, que tu me pedes agora? E aí, Lu? Lu não, Cris. E aí, Cris, que tu me pedes agora? Eu sei o que eu preciso, eu sei o que eu quero, mas eu não sei como executar, eu não sei como chegar na conclusão, no objetivo do que eu estou querendo. Eu preciso aumentar o faturamento. Tá, mas como que você faz? Eu preciso comprar mais barato, eu preciso mudar de fornecedores, eu preciso organizar a minha vida tributária. Então, coloca no papel, prepara o plano, organiza a sua vida. E isso aí você só vai fazer no secreto, só vai ter que fazer
com o teu Senhor, louvado seja Deus, e pedir para Deus preparar oportunidades. E aí começa a surgir a oportunidade, quando você vai ver, você trocou de contador, quando você vai ver, surgiu um fornecedor, quando você vai ver, tem uma oportunidade, quando você vai ver, você vai ter a oportunidade de participar de uma feira, quando você vai ver, você tem a oportunidade de fazer uma demonstração de um serviço que você presta para uma grande organização. Mas aí você está preparado? Você vai conseguir emitir a nota para esse camarada? Você vai conseguir levar pessoas? Você vê, você precisa agregar, sabe? Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça para você alcançar seus objetivos. E Deus vai te dar além do que você pensa, além do que você imagina. Porque além das cartas para atravessar os rios, além das cartas para adentrar nas florestas para cortar madeira, além das cartas para entrar nas pedreiras do rei, para pegar pedra, para construir os muros, o rei mandou guardas para protegerem Neemias, para lhe darem segurança, uma escolta militar. Então, aqui verso de número 9, estou lendo para você, Neemias 2:9. Então cheguei até os governadores da além do rio e dei-lhe as cartas do rio. Ora, o rei tinha enviado comigo capitães do exército e cavaleiros. Foi além do que eu pedi, foi além do que eu imaginava. Louvado seja Deus. Os planos podem até serem os meus, mas a execução, as ferramentas ou os insumos, Deus envia muito mais do que eu planejei. Eu só preciso sentar, calar minha boquinha e planejar, porque é a execução. Deus envia os recursos, Deus envia os recursos. Aleluia! Pode dar glória a Deus na escola bíblica dominical? Glória a Deus! Deus é bom, aleluia, louvado seja Deus. Então, a gente for fazer uma recapitular aqui, Neemias desejou, né? Quando a gente falou aqui, por exemplo, durante a oração dele, no finalzinho ele fala: Senhor, me faze prosperar hoje o teu servo diante desse homem aí, tem misericórdia de mim. Então desejou, brotou no coração, ele planejou. Ao longo do período de silêncio, né? Às vezes a gente acha que Deus está em silêncio. Senhor, me ouve, Senhor, não me ouve. Se lamuria e fica numa lamentação terrível. Não, meu irmão, nessa época de silêncio é época de planejamento, é época de caderno rabiscado, é época de gastar a tinta da Bic, é época de quebrar os grafites do lápis, rabiscando, fazendo o planejamento. Louvado seja Deus. Então Neemias desejou, Neemias planejou, e Neemias, na ocasião que teve a oportunidade com o rei, ele colocou diante do rei o seu plano. Neemias executou. Aleluia. A execução são para as próximas aulas aí, né? Vamos ver aqui. Olha só, depois das próximas aulas, lidando com as vozes contrárias. Pronto, eu tenho um plano, o Senhor me deu aqui o plano, me deu todos os insumos, está executando, agora eu estou isento de vozes contrárias, já estou todo ansioso já falando da próxima lição. Não, meu irmão, tá não. Essa lição de Neemias é incrível, eu gosto muito de biografia, eu sou fã de biografia, meu irmão, eu amo biografia. Você quer me ver focadaço? Fala para mim de biografia. Agora que começar a falar de teologia, de terminologias, aí você me perde. Mas biografia é comigo. Aleluia, eu amo biografia, gosto de história, gosto de saber como foi, por que uma pessoa fez determinada coisa. Eu quero saber, eu tento e fico curioso para saber. Por exemplo, eu nunca tinha pensado como que Neemias havia tido um exemplo gracioso de Esther. Esther, você conhece toda a história aí, é evidente, né? Esther foi rainha, né, sobre Babilônia, e ela deixou um legado gracioso de defesa do povo de Deus. Jejuai por mim, e se eu morrer, morri. E ela foi ter com o rei quando ninguém estava sendo chamada, corajosa, destra, planejou, louvado seja Deus, orou, clamou, buscou a face do Senhor e se preparou para encontrar com o rei. Tinha um plano, tinha uma fala. Você lembra dos jantares que Esther deu, preparando o caminho? Meu irmão, às vezes a gente vai tão estabalhoado, né? A gente não tem plano de nada.
Qual é o seu plano? O meu plano é tiro, porrada e bomba. Não tem plano nenhum. Planeja, meu irmão. Olha os exemplos que a gente tem. A gente tem plano. Que plano que a gente tem, né? Vendo a Esther que preparou um jantar. Aí, se eu não me engano, foram 3 jantares? 3 jantares, meu irmão. Primeiro jantar, fartura e tal. Segundo jantar, a Amã chegou parecendo um pombo, né? Eu sou o pombão aqui que janta com o rei, com a rainha. Eu sou o maioral. E no terceiro jantar veio a revelação. Louvado seja Deus. Planejamento, meu irmão, estratégia. Judá, embora fosse a mesma Jerusalém, louvado seja Deus, Judá não estava sob o decreto era para Jerusalém. Jerusalém estava decretada, estava embargada a obra de Jerusalém, né? E eu estou falando embargada aqui, estou lembrando, né, que nos dias que eu trabalho no ramo da construção civil, a Prefeitura de São Paulo não está dando nenhum tipo de alvará de construção. Se você tem uma obra e você quer construir, a Prefeitura não autoriza, você não pode construir. Mas eu estou com dinheiro, eu estou com plano, eu estou com tudo aqui. Mas a Prefeitura não dá alvará, você não pode construir. E aí o que você vai fazer? Você vai chorar, você vai lamuriar? Não, você vai planejar melhor. É o que a gente está fazendo lá onde eu trabalho. A gente está planejando melhor. A gente está visitando os concorrentes que já têm o alvará, que estão construindo, que podem vender. Qual é o preço que eles estão fazendo? Eu encaro esse impedimento como bênção, porque o nosso preço, a gente descobriu que o nosso preço estava errado. A gente estava saindo mais caro do que a concorrência. Então a gente está sentando lá com os concorrentes todos fez, a gente está vendendo, vocês são bobos, vocês não puderam vender. Não, pelo contrário, eu não estou encarando dessa forma, eu estou encarando como bênção. Por quê? Porque o nosso preço ia ser maior do que o preço que eles estão vendendo. A gente ia ficar lá com estoque lá na prateleira e não ia vender. Então a gente está indo lá e quanto vocês estão vendendo? A gente está vendendo por 300 mil. Eu ia vender por 320. Olha que burro que eu era. Mas a prefeitura me deu essa oportunidade para eu voltar para as pranchetas e refazer o meu preço. Eu vou poder vender agora mais barato do que o que ele está vendendo, quando a prefeitura me autorizar. Às vezes a gente encara os impedimentos como isso aqui é uma seta maligna, impedimento. Irmão, será que é mesmo? Será que não é o Senhor te dando livramento para você voltar para a prancheta e replanejar esse teu plano aí que ia dar nas águas, lá você ia dar com burros na água, né, que nem diz a história? Às vezes a gente acha, né, como lá na construtora que eu trabalho, eu já falei, a prefeitura embargou, não está soltando alvará nenhum, a gente está fazendo isso, meu irmão. Repensa, meu irmão, às vezes é livramento da parte do Senhor, louvado seja Deus. Você sabe que eu sou ciclista, né? Eu pedalo. E às vezes eu saio para pedalar, me programo, arrumo todos os trem, boto tudo ali no jeito ali para ir pedalar de manhã bem cedinho. E aí às vezes eu já estou pronto, mas aí eu esqueci de colocar o sensor. Aí eu falo, meu Deus do céu, como eu sou burro. Aí eu tenho que tirar toda a roupa para poder colocar o sensor. Aí eu falo, não, Senhor, é livramento. Porque se eu tivesse saído, poderia ter acontecido alguma coisa. Agora eu estou usando esse recurso e eu te aconselho. Às vezes o impedimento que você acha que está aí atrapalhando a sua vida é livramento da parte do Senhor. Volta para o secreto, meu irmão, volta para o secreto e refaz o planejamento para Deus poder te abençoar. Para quando vir a oportunidade, você sair cantando que só o Senhor é Deus. Louvado seja Deus. Nós não vemos aqui no relato, né? Estamos indo para o fim já, tá bom? Nos preparativos aqui para a missão, nós vemos no chamado de Neemias, nós não vemos nesse relato bíblico aqui nenhuma profecia. Eis que eu sou contigo, varão Neemias, com 2 E. Levanta-te da tua corte e vem ter comigo em Jerusalém, que eu te abençoarei. Nós não vemos nada disso, mas nós vemos o desejo que Deus brotou no coração de Neemias para fazer o que precisava ser feito. Talvez, eu falei isso no início aqui, a resposta para a oração que nós tanto temos feito, Senhor, envia alguém, Senhor, envia alguém. Esse alguém às vezes somos nós, sou eu mesmo. A resposta para essa oração sou eu e você. E nós não temos que ficar sempre, meu irmão, embasando a nossa vida em profecia, em revelação. A palavra de Deus é a maior revelação. A palavra do Senhor é a maior revelação e ela contém
tudo o que precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, reforçando aqui, nós não vemos nesse relato bíblico aqui em nenhum momento Deus falando com Neemias. Nós não vemos em nenhum momento Deus se revelando a Neemias. Mas Neemias sabia o que precisava ser feito. Neemias analisou o plano dele. Neemias analisou a história, como Deus usou Esther. Deus está querendo me usar também. Deus não me colocou aqui para besteira, não. Deus não me colocou aqui para ficar perdendo tempo, não. Deus me usou, colocou aqui para que eu seja instrumento. Louvado seja Deus. Com isso aprendemos que onde a maioria das pessoas vê uma impossibilidade, os chamados por Deus enxergam oportunidade. Louvado seja Deus, diante dos maiores desafios. Vou contar um testemunho aqui e já pode até ir chamando o povo já. Eu me lembro que quando eu saí de uma grande construtora que eu trabalhei, uma das maiores do Brasil, eu fui trabalhar depois de um ano sabático. Você já teve um ano sabático? Eu tive um ano sabático, é top. Fiquei um ano inteiro sem trabalhar, meu irmão. Eu me dei a esse luxo. Acho que foi, não me lembro agora qual foi o ano, foi 2010, 2011. Fiquei um ano inteiro sem trabalhar. Eu falei, quer saber? Não vou trabalhar esse ano. E eu não trabalhei. Eu fiquei trabalhando aqui na casa do Senhor, cuidei da obra aqui. Na época a gente estava em construção aqui. Eu meti a mão, meu irmão. Eu vim aqui, eu cavava, eu cuidava, pagava, eu comprava café ali, na época ficava o Silvio e mais uns outros 4, 5 pedreiros aqui, eu trazia café da tarde, café da manhã, e eu pegava meu carro, pegava os doentes, levava para o hospital, fiquei um ano inteiro trabalhando assim, para o Senhor, tirei um ano sabático. Mas quando acabou meu ano sabático, eu fui trabalhar numa imobiliária, e essa imobiliária fazia terrenos para incorporação, ela só compra terrenos para vender para as construtoras. E eu não sabia nada disso. E eu passei um ano nessa empresa aprendendo, meu irmão. Aprendendo. Eu aprendi, mas eu apanhava. Nossa, como aquele povo me batia. Eu ligava para a pessoa, ei, dona Cris, tudo bem? A senhora quer vender a sua casa para a gente poder juntar com o teu vizinho e comprar e fazer um terreno? Eu quero vender a minha casa. Não, seu vagabundo, me liga mais. Eu aprendi, meu irmão, aprendi muito a respeito de abordagem, aprendi muito a respeito de comercial, da conta da incorporação, aprendi muito nesse um ano que eu fiquei nesse intensivão. No primeiro ano foi pancadaria, apanhei que só um cachorro. No segundo ano, meu irmão, eu comecei a ganhar dinheiro. Eu fechei um negócio lá, no terceiro ano, na verdade, na metade do terceiro ano, eu não queria mais aguentar encheção de saco de seu ninguém. Até que teve um dia que a minha patroa lá, ela chegou lá batendo na mesa, lá braba do jeito dela, falando, eu sou a dona! E eu falei, eu não aguento mais isso não. E saí de lá. Aí depois que eu saí de lá, eu fui para uma outra imobiliária. Meu irmão, fiquei 3 anos nessa outra imobiliária, não ganhei R$1. Todo o caixa que eu tinha feito foi embora. Aí eu saí dessa imobiliária, fui para uma outra construtora, aí fiquei lá mais ou menos uns 8, 9 meses, também não ganhei R$1. Então, quando eu digo R$1 é tipo comissão mesmo, salário sempre tinha, sabe? Mas de fechar negócios assim, como os outros anos, não ganhei R$1. E aí eu saí dessa outra construtora e vim para que eu estou hoje. E nessa que eu estou hoje, eu não tenho um grande salário, não tenho comissões, não tenho bônus, nada do tipo, mas o salário que o Senhor tem me dado lá tem sido suficiente, está dando tudo certo, glória a Deus. E aí, o que aconteceu? Uma das imobiliárias por onde eu passei, uma pessoa me ligou, falou, Zé, tudo bem? Eu, tudo bom. Lembra de um negócio que a gente estava fechando no Itaim? Eu falei, lembro. Ele falou, eu não sei se vocês já ouviram isso, eu já contei esse testemunho para vocês, é que eu estou tão feliz que eu estou contando para todo mundo. Aí esse camarada me ligou e falou, Zé, lembra do negócio que a gente fechou no Itaim, que a gente não fechou no Itaim? Porque não fechou? Porque a prefeitura embargou. Você acredita nisso? Estava fechando um negócio incrível, meu irmão, ia ganhar um caminhão de dinheiro. E aí, aos 49 do segundo tempo, a prefeitura falou, não, aqui vocês não podem construir prédio não, porque aqui vai ser uma estação do metrô. Eu falei, rapaz, como que vocês vão construir estação do metrô aqui? É o único terreno disponível no Itaim, vai ser a estação do metrô. Vai ser a estação do metrô, não vai construir prédio nenhum aqui. Pronto, embargou, desistimos do negócio, tivemos que
destratar todo mundo que já estava assinado, com data de escritura já e tudo. Beleza, tudo bem, a vida é assim mesmo, mais não do que assim na vida. Aí a gente desistiu do negócio, mas eu tinha todos os contatos, meu irmão, 33 telefones, 33 casinhas, 33 famílias, 33 problemas. Era esse tipo de negócio que eu fechava. E eu conversei com essas 33 famílias. Foram 33 reuniões vezes 30. Então faz a conta aí. Estou exagerando, mas pelo menos vezes 3. Cada família dessa tem 3 vezes. Aí, meu irmão, eu saí dessa empresa, o camarada me ligou de lá, falando: ó, Zé, lembra lá do terreno do Itaim? Lembro, claro, como que eu não vou lembrar? Me passa o telefone desse povo. Eu falei: Senhor Jesus, como é que eu vou mandar o telefone para ele, meu pai? É o único ativo que eu tenho, Senhor. É o único ativo que eu tenho, meu pai. Meu pai, que será? Será que é um boleto? Porque eu tinha umas contas que chegava lá no escritório dele, né? Eu tenho um negócio para você. Eu desci lá, aí ele me contou, falou: Zé, lembra o negócio lá do Itaim? Que você me passou o telefone há 1 ano e meio atrás? Eu falei: lembro. Ele falou: Zé, deu bom. Fechamos o negócio há 1 mês atrás. Eu falei: rapaz, glória a Deus, quase que eu chorei lá na porta lá da firma, ninguém estava entendendo nada. Aí ele falou: eu tenho um negócio aqui para você. Irmão, você já recebeu um envelope com dinheiro? É da hora. Parecia uma propina. Gordinho, tá bem gordinho, meu irmão. Eu falei: meu Deus do céu. Oh, Jesus, obrigado, Pai. Deus tem cuidado de nós, meu irmão. Não foi ingrato. Deus. Sim, senhora, claro que é. Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de nós. E você prepara o plano, meu irmão, e Deus envia além daquilo que você tinha planejado. Você vai para o secreto, faz o plano, entrega na mão do Senhor e deixa que Ele executa. Louvado seja Deus, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Se você puder, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Jesus é bom.